E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Sequinel, professor de História e Geografia, e hoje nós temos uma aula sobre História Contemporânea. Nós vamos falar um pouquinho sobre os ex-presidentes do Brasil, especificamente esses que vieram após o fim da ditadura militar. Então a gente vai falar dos presidentes recentes mesmo, né? Bom, José Sarney então foi o primeiro presidente pós-ditadura militar. Ele governou o Brasil de 1985 até 1990. Lembrando que ele não foi eleito, né? Quem foi eleito indiretamente foi Tancredo Neves, e no final das contas Tancredo morreu. E quem assumiu foi Sarney. Bom, Sarney tinha um lema tudo pelo social, restabeleceu as eleições diretas, deu o direito de voto aos analfabetos e também elaborou uma nova Constituição, de 1988. Né? Então, foi um grande processo de evolução. Essa Constituição é a que segue até os dias de hoje. Bom, José Sarney enfrentou uma inflação que crescia muito, crescia 18% ao mês. Né? É insano imaginar um país como o Brasil atualmente com uma inflação de 18% ao ano. Né? Muitas vezes se duvida até 18% num quinquênio, a cada 5 anos, já é muita coisa. Imagina isso ao mês. Né? Em 1800, aliás, desculpa, 1986, foi muito longe. Em 1986, ele cria o Plano Cruzado. No final das contas, né, previa a mudança da moeda, né, um reajuste do salário mínimo, e sempre que a inflação chegasse a 20%, haveria então o congelamento dos preços. Tudo isso para aliviar o poder de compra. Né? Lembrando que José Sarney foi bastante criticado na época e nem pensou em uma reeleição porque não teria popularidade para isso. Bom, depois nós tivemos Fernando Collor de Mello. Ele governou de 1990 até 1992. Deveria durar até 94, mas nós tivemos um processo de impeachment. Bom, ele prometeu diminuir a inflação, proteger os excluídos e caçar os marajás. Olha o lema, caçar os marajás. Né? Criou o Plano Collor, que bloqueou todo o dinheiro das contas bancárias acima de 50 mil cruzados. Foi muito odiado e excomungado por isso, diga-se de passagem. Né? Congelou os salários e preços e elevou os juros com o objetivo de diminuir o consumo. Fernando Collor foi muito excomungado pelos brasileiros, principalmente por captar esse dinheiro da poupança, que jamais foi devolvido, né, para as pessoas da maneira justa, e sim com indenizações bem inferiores ao valor que as pessoas colocaram lá. Lembrando que indiretamente o governo enganou a população porque incentivava que as pessoas colocassem o dinheiro na poupança, que é quando você está emprestando ao governo com juros expressivos, o que de fato nunca foi pago. Né? Bom, Fernando Collor acabou se envolvendo em vários escândalos, inúmeros escândalos, e a população acabou reagindo, né, pedindo seu afastamento. E esse afastamento, né, foi marcado pelos caras pintadas. No final das contas, em 1992, mediante a muitos protestos, ocorreu o processo de impeachment. Era um processo inédito, né? E no final das contas, né, ele acabou saindo do cargo. Quem ficou no seu lugar foi Itamar Franco. E aí sim nós tivemos um governante, né, que acabou se tornando notório pelo combate à inflação. E a gente vai explicar como ele fez isso também. Né? Ele governou de 92 a 94 e ele se aliou a vários partidos. Então ele tentava aquela ideia de coesão nacional. Bom, ele praticou uma política conciliadora, porém a inflação ainda atingia 30% ao mês. Como é que ele combateria toda essa inflação? Bom, através dos ministros e pessoas ligadas ao Ministério da Fazenda, né, como Ciro Gomes, Rubens Recupero e também Fernando Henrique Cardoso, que ganhou muito destaque, foi criado então o Plano Real, né, que previa a criação de uma nova moeda que tivesse então o mesmo valor que o dólar. E por muito tempo teve esse valor mesmo. Eu digo muito tempo, durou alguns meses, né, quase um ano aí, de equiparação quase total ao dólar. No final, conseguiu conter a inflação e também recuperar o poder de compra. A popularidade recaiu muito para Fernando Henrique Cardoso, que ficava sendo ali notório, né, candidato para as eleições de 94 para assumir 95. E foi assim que se fez. Bom, Fernando Henrique Cardoso assumiu com o compromisso de manter a estabilidade real e reduzir os gastos públicos. Né? Ele governou por 2 mandatos de 95 até o fim de 2002. Acelerou os programas de privatizações, como o da Vale do Rio Doce e também da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, CSN.
Bom, e também privatizou a Embratel. No segundo mandato, né, o Fernando Henrique Cardoso acabou enfrentando uma grande crise do exterior e muitos investidores que tinham capital aqui acabaram retirando esse capital. E, no final das contas, o medo era que o Brasil desse um grande calote, né, na dívida externa, o que de fato não aconteceu. Bom, a FHC manteve os juros altos e permitiu a livre negociação do dólar, o que desvalorizou o real e incentivou as exportações e inibiu também as importações. Bom, no final das contas, né, durante o mandato de FHC, as empresas diminuíram seus investimentos, demitiram muitos funcionários e ele teve que enfrentar várias crises pelo aumento do desemprego. Bom, apesar dessas crises constantes, FHC, né, teve uma grande participação de programas sociais bem famosos, né? No final das contas, também combateu muito a AIDS, que vinha uma crescente no Brasil, e também foi, né, o grande estruturador, junto, é claro, com o Congresso Nacional, da LDB. Claro, visando tudo isso, o combate ao analfabetismo no Brasil, que parecia algo quase endógeno, ou seja, muito próprio do Brasil. O combate ao analfabetismo era algo urgente. O Brasil, uma nação gigantesca, que possuía determinada evolução econômica, né, uma constância econômica, porém o analfabetismo parecia estagnado. E com isso, né, a universalização do ensino pareceu quase toda garantida no governo FHC. Bom, depois de FHC nós tivemos Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Luiz Inácio Lula da Silva governou por 2 mandatos completos. Ele entrou em 2003 e saiu já no fim de 2010. Né? Bom, Luiz Inácio Lula da Silva tinha como plataforma de governo, né, questões econômicas, né, tornar o Brasil uma nação mais respeitada economicamente no cenário internacional, mas também tinha os programas sociais como a chave do seu governo. Um deles foi o Fome Zero, bastante famoso, né, visando a erradicação, né, da fome no nosso país. Bom, nós tivemos também a questão do Bolsa Família, que foi um programa social bastante interessante, porque unificou ali as questões que envolviam o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, tornou, na verdade, uma política pública, né? Saiu daquela ideia do assistencialismo, daquela ideia de dar um trocadinho, mas se formalizou, né? Bom, Lula fez então reformas da Previdência, agilizou questões que envolvem o judiciário, né, agilizando julgamentos, e no final das contas, na economia, né, renovou acordos com o FMI, e no final das contas o risco país diminuiu de 2.400 pontos para 400, e ainda teve grande crescimento na demanda de empregos e investimentos também do exterior. Bom, a parte ruim do governo Lula também pode ser considerada, hein? Nós tivemos aí inúmeras CPIs e vários deputados petistas envolvidos em corrupção e também alguns caçados e outros também acabaram presos. No final das contas, nós tivemos alguns avanços, né, envolvendo a estabilidade econômica, a criação do ProUni, com destaque também ao combate à pobreza. Apesar de tudo isso, Lula, com a sua popularidade, né, saiu aí do governo com pelo menos 75%, 75 a 80% de popularidade, conseguiu ainda eleger uma sucessora do seu partido. E essa sucessora foi Dilma Rousseff, mas ela não conseguiu terminar o mandato. Dilma ficou de 2011 a 2016. Inicialmente ela fez um primeiro mandato considerado bom, principalmente por uma política internacional muito vistosa. O Brasil era muito respeitado e economicamente conseguia um crescimento considerável, né? Ela foi também ministra da Casa Civil do governo Lula, né? Principalmente entre 2005 e 2010 ela teve um envolvimento direto no governo, o que acabou acarretando determinada popularidade e o seu nome foi lançado como uma candidata forte, tanto que conseguiu 2 vezes, né, derrotar primeiro José Serra e depois Aécio Neves, né, os oponentes sempre do PSDB. Bom, no final das contas, em 2015, em meio às investigações da Operação Lava Jato, ou seja, a Operação Lava Jato, que tem aí mais de 30 fases, né, sei lá quantas fases tem, ela já começou desde 2015. No final das contas, né, vários integrantes do governo
Dilma foram presos e a Dilma teve uma queda de popularidade sem precedentes, com várias ondas de protestos pelo Brasil todo. Afinal das contas, no dia 2 de dezembro de 2015, a Câmara dos Deputados aceitou o pedido de impeachment e no dia 17 de abril de 2016, após algumas votações, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido e por 367 votos favoráveis contra 137 contrários, Dilma sofreu o segundo impeachment da história do nosso país. Pois bem, quem acabou assumindo? Quem assumiu foi Michel Temer. Michel Temer era do PMDB. Ele assume em 2016 e finaliza o mandato que seria de Dilma em 2018. Michel Temer nasceu em 1940, então ele já assume o poder com determinada idade, Ele assume o poder com 76 anos, após ser deputado federal e vice-presidente também. Bom, no dia 12 de maio de 2016, o Michel Temer se tornou, então, o 37º presidente da história do Brasil. Bom, no final das contas, ele também foi o 14º a assumir sem ter sido eleito diretamente. O governo Temer ficou marcado pelo reequilíbrio econômico e também por propor reformas estruturantes na Previdência e também pela reforma trabalhista. Michel Temer buscou uma coalizão no Congresso e também não tinha grande popularidade. Com isso, acabou não concorrendo às eleições de 2018, dados a ponto que ele teria ali a preferência de somente 1% dos eleitores. Pois bem, em 2018, após uma acirrada disputa, uma eleição marcada por várias ondas de protestos, por uma divisão bipartidarista, por assim dizer, no Brasil, nós tivemos a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Ele começa o mandato em 2019 e ainda é muito cedo para estabelecer que padrão econômico, que pauta ou que reformas estruturantes podem vir até o final do seu mandato. O fato é que ele segue a agenda de Temer, ou seja, segue a agenda neoliberal de Paulo Guedes, ou seja, reforma estruturante da Previdência, privatizações e assim vai seguindo seu governo. Nesse momento enfrenta uma pandemia global, o que desaquece a economia e prevê aí uma queda que pode chegar até 10% do produto interno bruto, ou seja, tudo que o Brasil produz em um ano. Jair Bolsonaro é bastante controverso, apesar de gozar de muita popularidade, tem muitos adeptos, pelo menos de 40% a 50% da população brasileira tem o seu apoio, outro 40%, 50%, chegando a 60% da população também fica injuriado com as suas declarações. Bom, pessoal, essa foi uma videoaula sobre os presidentes recentes, ainda é muito cedo para avaliarmos o último presidente e também alguns presidentes ficaram menos tempo no cargo. O fato é que na história recente do Brasil, nós tivemos 2 processos de impeachment e somente 2 dos nossos presidentes conseguiram vencer aí 2 mandatos seguidos, que foi o Fernando Henrique Cardoso e também o Lula. Gente, espero que tenham gostado. Esse foi um breve realce aí dos presidentes recentes e de toda a história recente do Brasil pós-ditadura militar. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula. Curta e compartilhe esse conteúdo para ajudar o canal a crescer. Valeu!